Fala, povo de Deus! Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Paz Lagoa. E hoje eu estou com um convidado muito especial, um irmão muito querido, que eu conheço de muito tempo, o nosso querido Carlos Eduardo Malta, o líder do Homens de Valor aqui da Paz Lagoa, Maltinha. E hoje, Malta, ele está aqui para conversar um pouquinho, né, Malta, sobre sua vida, sobre seu testemunho. Você que está em casa vai conhecer mais um pouquinho de Malta. Amém. E Malta, é o seguinte, normalmente a gente começa o nosso bate-papo perguntando: quem é Carlos Eduardo Malta? Como foi que Malta conheceu Jesus? Como foi que Malta chegou na igreja? Compartilha um pouquinho com a gente. Então, Malta chama Carlos Eduardo Malta. Eu tenho 51 anos de idade, sou esposo de Aninha, que é uma das integrantes aqui do Feminina. Sou pai de Rafael e de Amanda Malta, dois filhos maravilhosos. Eu conheci a Cristo, eu posso dizer que a minha conversão, ela é um processo, ela foi um processo. Eu cheguei na igreja através de uma célula. Eu conheci primeiro a célula, antes de conhecer a igreja. Amei a célula, amo até hoje. Célula para mim é vida, não consigo viver sem a célula. E a célula foi transformadora na minha vida naquele momento. E de lá para cá eu vivi um processo. Eu fiz o cursilho, fiz alguns eventos da igreja. E eu não consigo identificar em que momento ocorreu a minha conversão. Mas eu sei que Deus tem me abençoado dia a dia. E toda a minha vida até hoje eu sinto a presença do Senhor sempre comigo. Sempre que eu preciso, eu sinto a presença dele comigo. Amém. E Malta vem parar aqui na Paz de Lagoa através de uma célula também, através né? de uma célula. Como foi esse resgate aí para a célula, que você voltou ali, né? Já estava há um tempo, você já vem caminhando num processo de célula há muito tempo, né? Há muitos anos, pelo menos há mais de 20 anos por aí, né? Isso. E em algum momento você... Porque Malta, gente, para quem não conhece, Malta tá aqui desde o primeiro dia, da primeira visita. Malta é um dos fundadores, que a gente chama, né, um dos pilares da Paz de Lagoa, é Malta. Né? Ele estava aqui, participou de todo o processo, né, da abertura da Paz de Lagoa, desde o momento de receber a chave, da primeira visita. E conta pra gente, antes de chegar aqui, você também tinha retornado através da célula, né? E como foi que você foi parar na célula de Carlinhos, de Renatinha? Como foi que chegou lá? Pois é, né? A célula entrou na minha vida e eu tive uma célula lá na minha casa, há muitos anos atrás, naquele programa do Alfa. Sim. Foi sugerido células hospedeiras, né? Uhum. E eu tive uma célula lá na minha casa. Os líderes não éramos nós, não era eu e Aninha. E a gente hospedou uma célula lá que depois perdurou e ficou bastante tempo. Até o momento que eu tive que vender a casa, eu tive que ir para outro lugar e a gente não tinha mais a célula, né? E ficamos um bom tempo afastados da célula, aquilo fazia muita falta. E um belo dia a gente chegou, você perguntou como a gente chegou até a sua célula, a gente chegou através de uma resposta de oração. Minha esposa tinha o desejo de participar de uma célula que Carlinhos e você fossem os líderes. E uma vez a gente vinha no carro e ela comentou: rapaz, eu queria voltar muito para a célula, mas eu queria que fosse numa célula aqui com Carlinhos e Renatinha. E menos de 2 dias a gente viu no Instagram que vocês estavam montando uma célula lá na casa de Jefinho. E aí foi resposta de oração e a gente entrou na célula. E estamos aqui através dessa célula mais uma vez. Deus, eu vejo assim, né, como Deus... Eu sempre falo, né? Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, assim, tô emocionada. Porque, é sério, porque foi uma sensibilidade, né? De Ana, nesse processo, né? Ana, ela, quem conhece Ana, ela é uma fofa, muito fofa, mas ela tem uma sensibilidade, né? Com Deus muito grande. Né? E não é porque era a Renatinha e o Carlinhos, é porque Deus já sabia o que iria acontecer aqui, né? Sabia inclusive que você seria um pilar dessa igreja, né? E hoje, gente, Malta, ele tem muitas funções aqui na Lagoa, né? A gente é uma igreja pequena, é uma igreja que está em construção, né? E às vezes a gente acaba fazendo várias coisas, né, Maltinha?
Mas Malta hoje, o foco principal do Ministério do Malta é um ministério com homens. Isso. Não é isso? Malta, ele é o líder do Ministério Homens de Valor, aqui da Paz Lagoa. E Malta, a gente tá num mês, que é o mês conhecido como o mês do homem, né? O mês de novembro, o mês de Novembro Azul. Né? E uma das razões que a gente chamou Malta para esse bate-papo aqui hoje tá exatamente por algo muito significativo que aconteceu na sua história, né, do ano passado para cá, num mês como esse, o mês de novembro, um mês como o mês de Novembro Azul. E conta pro pessoal o que foi que aconteceu na sua vida no novembro passado. Então, exatamente nesse mesmo período do ano passado, eu fiz questão de juntar os homens aqui da Lagoa para ouvir um testemunho de um colega sobre o câncer de próstata. Um colega que passou por esse problema, venceu o câncer de próstata, é um cristão, e eu convidei ele para dar o testemunho dele aqui para nós aqui na igreja. E na ocasião estavam ele e o Dr. Bruno Pacheco, nosso grande amigo e irmão, oncologista de primeira qualidade, e eu fiz questão de convidá-lo para estar junto conosco aqui nesse dia. E foi maravilhoso, foi muito esclarecedor. Nosso irmão Levindo contou toda a trajetória, como é que ele descobriu o câncer, como é que ele venceu o câncer, como é que ele encarou todo esse processo, né? Como que Deus trabalhou na vida dele. E aquilo foi uma preparação, porque naquele evento despertou uma curiosidade, né, de algumas pessoas para procurar se preservar, procurar fazer exames que pudessem descobrir alguma coisa, que pudessem detectar alguma coisa. E um deles fui eu. Eu mergulhei, eu já desconfiava um pouco, porque meu pai tinha tido um câncer de próstata, e eu tinha ido já no médico, fiz alguns exames que davam bons exames, mas aquele dia, aquele testemunho mexeu muito comigo naquele dia. Uhum. E houve um momento que o Dr. Bruno disse que uma boa parte das pessoas que descobrem o câncer de próstata, elas têm o PSA bom. PSA é o exame que detecta se você tem alguma tendência, alguma probabilidade de estar com a próstata sob cuidado. E eu mergulhei e em janeiro de 2024, exatamente no dia 1º de janeiro de 2024, eu descobri um câncer de próstata. Já no estágio, assim, posso dizer, bem avançado, um câncer eu descobri na hora certa. Eu creio que tudo isso foi uma providência divina, né? Eu trazer alguém aqui que desse um testemunho, que através desse testemunho eu ficasse motivado a procurar ajuda, e disso eu descobri um câncer. Embora tivesse num estágio muito avançado, ele ainda não tinha atingido as paredes da próstata, ele ainda estava interno. Encapsulado, né? Encapsulado. E eu passei pelo processo cirúrgico, né? Eu fiz a extração total da próstata, e após isso eu já fiz alguns exames e eu estou completamente curado. Posso dizer 100% curado, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E assim, algo aconteceu naquele dia, por exemplo, naquele Homem de Valor, fora o testemunho do Levindo, mas, por exemplo, alguma dica de que, olha, talvez você, homem, sinta isso aqui, talvez, sei lá, eu não sei nem quais são os sintomas do câncer de próstata, mas assim, algo que, tipo assim, que sei lá, o doutor Bruno falou algo que despertou, peraí, eu sinto isso, não sinto isso, ou não, foi algo totalmente só pela curiosidade? Não, o doutor Bruno, ele foi muito importante nesse processo. O doutor Bruno fez questão de esclarecer todas as dúvidas. Tinham pessoas que estavam assistindo ao testemunho que não sabiam nem o que era um PSA, né, que é o exame que faz essa detecção. Esse rastreio, né? Esse rastreio.
pessoas que não sabiam nem o que era um PSA, quando deveriam fazer exame, que tipo de exame se faz, o que é um câncer de próstata. Ou seja, muitas pessoas, muitas mesmo, não sabiam o que era aquilo, né? Então, assim, naquele dia eu fiquei muito impactado, não só com o testemunho, mas como uma boa parte dos homens não tem a noção, Conhecimento, né? Conhecimento e da gravidade que é o não cuidado com a próstata, né? Eu digo mais, sabe, Maltinha, não só o não cuidado, não só o desconhecimento, mas até mesmo o preconceito, né? Porque, assim, o homem do sexo masculino, então, assim, ele tem muito... não vou fazer exame de toque, ninguém vai me tocar. É como se estivesse ferindo a masculinidade dele, né? Coisa que não acontece com a mulher, quando a mulher vai fazer um preventivo, né? É verdade. Então, assim, o homem, ele tem disso, e que isso, muitas vezes, é uma barreira a esse tipo de despertar, de algo que Deus descobre aí, descobri no momento exato. E precisava fazer aquilo especificamente, né? Eu precisava fazer aquele exame, eu precisava descobrir daquela forma. E Maltinha tinha esse preconceito? Não, eu não tinha esse preconceito, mas eu tenho muitos amigos que têm esse preconceito, muitos. Inclusive, eu já procurei alguns amigos após eu descobrir que eu tive o câncer, que eu estou curado. Eu já procurei alguns amigos para contar a história e que eles se cuidassem. Sim. E pasmem, é inacreditável, mas uma boa parte deles que tem esse preconceito disse, não, eu prefiro isso aí, eu não vou me preocupar com isso, não vou me preocupar com isso não. Já fui no meu médico disse que eu não tenho nada, que eu não precisasse me preocupar com isso. E eu disse a ele, cara, o meu exame era bom, entendeu? O meu médico dizia que eu não precisava me preocupar com isso. Mas eu fui a fundo, eu pesquisei, eu desejei fazer alguns exames onde foi detectado. Então, assim, essa questão do preconceito, ela é real, ela não deveria existir, deveria ser abolido, devia ser exterminado. O homem que tem preconceito, ele devia rever seus conceitos. Sim. Porque isso impacta em tudo, né? Impacta não só na vida dele, mas na vida da família, na vida dos filhos. É um transtorno muito grande, é um susto muito grande. E quando detectado ainda precoce, as chances de cura são muito grandes. A tecnologia hoje em dia consegue fazer uma cirurgia através de videolaparoscopia, em alguns casos até por robótica. Sim. O que causa muito menos dano aos nervos e todo o risco de incontinência que existe numa cirurgia dessa, de incontinência urinária e até de impotência, né? Que muita gente tem esse preconceito, eu vou fazer a cirurgia, vou ficar impotente, vou ficar... Então, hoje tem tecnologia que diminui muito esse risco, muito mesmo, entendeu? Eu posso falar de mim, eu sou perfeito, eu tenho todas as minhas funções, funcionam perfeitamente. Posso dizer que a minha cirurgia foi um sucesso, né? Para honra e glória de Deus, porque a forma como eu descobri, a forma como tudo aconteceu, eu tenho certeza, eu creio muito que foi providência divina, que nosso irmão Levindo tenha vindo aqui, tenha dado o testemunho e que eu, em cima disso, tenha procurado ajuda e tenha descoberto. E assim, Maltinha, você sentia algo, tipo assim, eu sentia algo que me despertou o interesse de fazer esses exames, ou você não sentia? Era algo silencioso, foi só aquele incômodo santo, digamos assim, de fazer, ou você sentia, porque tem gente que sente algo, que a gente sabe que às vezes tem câncer que é silencioso, né? Tem uns que mostram sinais, principalmente quando está numa fase mais avançada, mas tem outros que acontecem de forma silenciosa, e quando você vê, o estrago já está grande, né? Isso. Mas assim, na sua experiência pessoal, você sentia algo ou não? Ou foi mais um incômodo santo mesmo, assim, de investigar? Eu sentia, existiam 2 sintomas que me incomodavam muito. Um deles era a dificuldade de urinar, ou seja, o jato já não era mais o mesmo, eu tinha muita dificuldade, eu ficava tipo o dobro ou o triplo do tempo numa bacia sanitária quando ia fazer xixi, né?
E aquilo me incomodava muito, Uhum. né? Mas eu passei muito tempo com esse sintoma, achando que era normal, né? Eu pergunto porque assim, pode ser que tenha um homem que esteja assistindo em casa que às vezes sente algo, isso aqui é uma bobagem, isso é uma besteira, deixa quieto, isso deve ser outra coisa. Então assim, vai ignorando os sinais, sabe? Pode ser também que nem haja sinais, mas Claro, havendo claro. sinais é mais um motivo para se procurar ajuda, né? Existem outros sintomas, existem outros, né? Mas outro sintoma que me incomodava muito era que eu levantava mais do que 2 vezes na noite para ir ao banheiro. Sim. Tá? Então, assim, além de eu levantar mais vezes do que o normal, eu tinha dificuldade de urinar. O jato não vinha. Eu tinha que, às vezes, forçar E para sem fazer dor. xixi. Dor nenhuma, tá? E aí eu li alguma coisa sobre isso, que não necessariamente isso é um câncer. Sim. Mas isso é um sinal de que a sua próstata está aumentada. Porque a próstata aumentada, ela comprime a uretra e o que dificulta a passagem da urina. Uhum. Então, a próstata aumentada não necessariamente é um câncer, mas é um sintoma que merece cuidado. Então, eu tinha esses 2 sintomas, eu procurei na internet, eu vi que isso assim, tinha relação com um possível câncer, embora não é um sinal de câncer. Sim. E assim, se concretizou, né? Que quando eu descobri o câncer, que o médico que foi fazer a minha cirurgia, ele fez essa pergunta: você tinha dificuldade de urinar? Eu disse sim. E se você levantava muitas vezes para ir no banheiro à noite? Eu digo, exatamente. Eu disse, esses são 2 sintomas que precisam de muito cuidado. Então, aos que estão ouvindo, se vocês têm algum desses sintomas, procure ajuda. Não custa nada, gente. Não custa nada. Hoje o exame de próstata no laboratório, mesmo que seja pago, ele custa pouco mais de R$50. Acho que todo mundo pode pagar e descobrir algo que pode mudar a sua vida para sempre. É isso aí. E não só isso, mas também eu vejo assim, que como você falou, o preconceito, muitas vezes, ele precisa ser quebrado, né, com os conceitos reais, né? E um dos conceitos que a gente sempre fala, enquanto povo de Deus, é você cuidar do seu corpo, porque o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, então você não pode negligenciar o autocuidado. E não é porque você é homem, é porque às vezes não só o homem, mas o ser humano como um todo fica dando muita razão ao que a sociedade coloca sobre ele. Verdade. Então a sociedade coloca, achando que aquilo vai diminuir a masculinidade, fazer um exame, uma prevenção, e os amigos vão falar o que se descobrir. Então o homem, ele começa a dar muita razão às outras vozes, não à voz de Deus. E a voz de Deus diz o quê? Que a gente tem que cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito, né? O cuidado com o corpo é algo sagrado, é algo divino. E eu queria perguntar a você, assim, você vive num ambiente de igreja. Você vive como filho amado de Deus, você é um homem de Deus, você vive essa identidade de filho. E qual foi a importância da fé diante desse diagnóstico? Malta tem um câncer. Qual foi a importância de Deus na sua vida nesse processo? Quando se deparou com a notícia, que é uma notícia que ninguém quer ler, ninguém quer saber. Mas quando a gente se deparou com a notícia dessa, quando você se deparou, como é que foi a importância da fé na sua vida? Vamos lá, pergunta maravilhosa. A fé foi tudo, foi o começo, o meio e o fim, todo esse processo. O susto foi grande. Acho que ninguém está preparado para abrir um exame e ver que você tem um câncer, né? São palavras horríveis. Quem lê aquilo lá sem entender, cada vez que você vai lendo, você vai enlouquecendo, você pensa que já está morto. E aquele momento foi muito difícil, né? Eu, inclusive, não estava em Recife, estava em Fortaleza. Estava longe da minha esposa, longe dos meus filhos, longe dos meus pastores, longe da minha igreja. E foi muito difícil eu ler aquele exame naquele momento. E o mundo caiu para mim naquele momento. Eu desabei, eu só queria chorar, só queria um canto.
onde eu pudesse chorar sozinho, não queria chorar na frente de ninguém. Mas muito rapidamente eu recebi muito apoio, primeiro da minha esposa, que me ligou, segundo de você, Carlinhos, e meus pastores que me ligaram e me disseram palavras de encorajamento, que aquilo era um propósito da minha vida, que Deus tinha um propósito e que eu estava descobrindo muito cedo, ainda uns 50 anos de idade, descobrindo um câncer, e que era uma oportunidade que Deus estava me dando, né, de eu me curar primeiramente, e que essa cura, esse cuidado que eu tive da igreja, dos meus pastores, da minha família, o cuidado de Deus comigo, se visse para que outras pessoas pudessem alcançar não só a cura do câncer, mas alcançar a cura, alcançar a salvação. Né? A fé, eu posso dizer que foi tudo. Quem seria eu se não tivesse... Então, naquela mesma noite eu fui dormir e no dia seguinte eu acordei com tanto vigor, com tanta vontade de agradecer, com tanta vontade de louvar o Senhor. Amém. Que assim é sobrenatural, né? Eu dormi, eu chorei tanto que eu dormi, sabe quando você criança passa muito disso, né? A criança chora, depois acho que ela cansa, ela dorme. Então eu dormi de chorar. E no outro dia eu amanheci com todo o vigor do mundo. Isso vem de Deus, não tem explicação. As misericórdias que se Isso renovam a de cada Deus, manhã. E, né? assim, e daquele dia em diante eu vivi, foram 3 meses até a cirurgia, de exames, de preparação. Houve momentos em que aqui e acolá eu ficava um pouco triste com a situação, mas rapidamente o sentimento de que Deus estava comigo, de que aquilo era um propósito, que Deus estava segurando a minha mão, que ia dar tudo certo, ele vinha. Era um sentimento que vinha sem explicação. Eu tinha certeza da cura antes de fazer a cirurgia. Amém. Foi muito bom. Amém. E veja só, estamos nós aqui, Malta, 1 ano depois daquele homem de valor. Exatamente. E hoje, algo que aconteceu na sua vida virou um propósito. Hoje a sua voz está sendo ouvida para quem está ali do outro lado. Às vezes a gente está aqui no ambiente de igreja local, a gente fala para um grupo de mais ou menos 100 pessoas, que é um grupo médio da nossa comunidade, nós somos uma comunidade pequena. E às vezes a gente não tem noção, talvez, aonde esse vídeo está chegando, né? Às vezes chega lá naquele irmãozinho que está lá no Acre, que não tem acesso a nada, mas tem um celular na mão, né? Tem um computador. E talvez esse irmãozinho hoje esteja sendo ministrado por isso. Então, daquela dor, daquele momento de sofrimento, Deus transformou em testemunho. Você está aqui exatamente 1 ano depois, contando o seu testemunho de cura, testemunho de vitória. Deus transformou a sua dor num propósito, né? E um propósito muito lindo, que eu vejo assim, eu fiz, caramba, é tão importante quando um homem maduro, ele fala algo desse tipo, sabe, para os outros homens, inclusive instruindo os que são mais jovens. Olha, gente, sem preconceito, se cuide, é importante, aconteceu comigo, tá tudo bem, sabe? Então, isso ser usado, eu posso falar com mais propriedade, porque eu conheço Malta na intimidade. Eu vejo assim, ó, Deus tem dado asas a Malta. Mas antes de dar asas a Malta, Deus tem dado raízes a Malta. Então, assim, ver o que Deus tem feito na sua vida, sabe, alegra o meu coração profundamente, profundamente mesmo. E não só isso, mas ver que Deus está usando você para abençoar outros homens. Um homem que tem levantado outros homens. E você, homem de valor, nosso líder de homens, se você pudesse deixar um recado para esse homem que está em casa, às vezes essa casca grossa que está do outro lado, ainda cheio de pra que isso, né? Que recado você daria para esse homem?
não só a nível de autocuidado, a gente está no mês de Novembro Azul, um mês de prevenção ao combate ao câncer de próstata, mas sobre a vida também, sabe, malta? Sobre você se permitir uma vida com Deus, conhecer Deus, deixar Deus entrar e transformar a sua essência casca grossa. Se você pudesse dar um recado para quem está assistindo você hoje, o que é que você diria, meu irmão? Amém. Eu diria o seguinte, eu diria que a vida é muito bela e Deus deu o seu único filho para pagar nossos pecados, para que tivéssemos liberdade, para que tivéssemos vida em abundância. E ter uma vida em abundância é viver a plenitude do que Deus preparou para nós. Não só na eternidade, mas aqui na terra ainda, aqui nesse mundo, compartilhando não só o amor, compartilhando a dor, compartilhando tudo que você puder. O Ministério dos Homens de Valor, ele tem um propósito que é restaurar vidas, restaurar os homens, restaurar famílias. Acho que a família é um dos maiores projetos que Deus fez. A família é um projeto de Deus. E os homens de valor têm esse propósito de estar restaurando famílias. E tem muitos homens que ainda não se deram conta do seu papel, do que Deus quer na vida dele, do papel dele na família, de cuidador, de protetor, de provedor. E eu queria convidar a todos os homens que ainda não fazem parte desse ministério, desse projeto, desse propósito, desse movimento. Posso dizer que é um movimento que tem ganhado muitas vidas, que a gente se permita amar uns aos outros, que essa casca grossa que foi criada, né, esse rótulo que homem não chora, homem tem que ser macho, homem tem que ser forte. Homem chora. Se você diz que não chora porque você não conhece Malta, não conhece Carlinhos. É verdade. Essa casca grossa aí, esse rótulo aí, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, a gente tem vivido momentos maravilhosos nesse ministério. Esse ministério tem ensinado a tantos homens a cuidar melhor de suas esposas, de seus filhos, de suas finanças, de sua disciplina, de seu tempo com Deus, de cuidar mais do próximo, de olhar mais para o próximo, de ser menos egoísta, de ser mais humilde, de ser mais, procurar ser mais parecido com Cristo, de buscar a santidade, de toda vez que errar, pedir perdão, pedir ajuda, levantar a cabeça, mas está sempre contando com o irmão. Eu costumo dizer que, eu uso muito esse termo aqui no nosso ministério, que era bom que todo homem tivesse um irmão mais velho, alguém com quem ele pudesse confiar, com quem ele pudesse desabafar, alguém com quem ele pudesse confessar os seus pecados, ou melhor, alguém com quem ele pudesse confessar uma tentação, para não precisar confessar um pecado. E é isso que eu convido a todos vocês. O Evangelho me curou duplamente. O Evangelho me tirou do mundo caído e o Evangelho me deu forças para superar o câncer de próstata, algo que é um nome muito feio para muita gente, algo que matou já muita gente e que a cada ano é feita essa campanha de autocuidado, né? Que as pessoas se preocupem mesmo em buscar tratamento, buscar descobrir, né? O autocuidado é muito importante. Nós somos templos do Espírito, então devemos cuidar de nosso corpo,
em todos os sentidos, com integridade e seguindo os passos de Jesus. Então, convido a todos vocês a conhecer esse mesmo evangelho que me curou duplamente. Ele está bem pertinho, é só estender a mão que você alcança. Vem para cá. Amém. Gente, isso é Malta, um homem curado para curar. Curado para curar. E eu acho que uma das coisas que, na sua fala, que mais me chamou a atenção foi quando você fala, é muito lindo ouvir isso, né? Que eu acho que todo homem precisa de um irmão mais velho, né? É como, mesmo que não seja mais velho de idade, né? Mas assim, andar com alguém, né? Você não andar sozinho. Então, se você está em casa, homem ou mulher, ou quem quer que seja que esteja nos assistindo, não ande sozinho. Não ande sozinho. Jesus não chamou você para você andar sozinho, né? A fé cristã não é uma fé isolada, é uma fé comunitária. A adoração, ela precisa ser vivida de forma comunitária também, né? E Malta, você falou aí muito sobre o ministério do Homens de Valor, né? E a gente vai ter Homens de Valor esse mês. Eu queria que você convidasse a turma. Diga aí quando é que vai ser, porque esse podcast sai antes. Sai antes. Então diga aí pro pessoal. Quando que vai ser o próximo Homem de Valor? Que horas, que dia, aonde, para eles chegarem. Gente, dia 30 de novembro, último dia desse mês do Novembro Azul. Estejam conosco aqui na Paz Lagoa, às 16h30, no dia 30 de novembro. Nosso pastor Henrique Muniz trará uma palavra a cada um de nós. E eu aproveitarei esse tempo, esse momento de estarmos juntos aqui, o máximo de homens possíveis, e eu quero dar esse testemunho no detalhe para cada um de vocês. Eu espero que o meu testemunho possa curar outras pessoas. Assim como eu fui curado, eu descobri um câncer e fui curado, porque assisti um testemunho de um outro colega ano passado. Eu espero que o meu testemunho possa curar pessoas. É o que eu creio que Deus deseja de mim, o que Deus fez em mim, é me preparar, é me curar para que eu possa ajudar na cura de outras pessoas. Então, vem para cá. Espero vocês dia 30 de novembro, às 16h30, aqui na Paz Lagoa. Não perde, hein? Perca não, você que é homem não perca. Se você não sabe onde fica a Paz de Lagoa, vai lá no Instagram, @Paz Lagoa. Lá tem o nosso endereço, tudo certinho. Tem o linkzinho pro Maps, né? Você bota lá e venha-se embora. Se você tiver meio sem graça, assim, eu vou sozinho, tal, vem, traz tua mulher, que no mesmo dia vai ter o feminina também, né? Então, assim, vem o casal, traz os filhos, homens, mulheres, porque não é independente de idade, né? Homens de valor, você é adolescente homem, você é jovem homem, você é um adulto homem, o seu lugar é aqui no Homens de Valor. E se você é de sexo feminino, venha-se embora pro feminino, que vai acontecer também no mesmo dia. Traga a sua família, dia 30 de novembro, a gente espera você. Gente, é isso, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse bate-papo com Malta, né? Esse homem que inspira tanto a gente. É um exemplo de homem, de servo de Deus, um exemplo de marido, um exemplo de pai, um exemplo de profissional. Eu espero que você venha-se embora, ande com ele, conheça ele mais de perto. Ele é super acessível, é o coraçãozinho assim, ó. Venha-se embora e que faça favor pra mim. Espalhe aqui esse podcast, manda para aquele homem. Você pensou no homem aí, eu acho que fulano tinha que assistir essa conversa para deixar de ser menos casca grossa. Então encaminha esse podcast, entra lá no nosso canal, se inscreve para não perder nenhum bate-papo aqui da Paz de Lagoa, curte, dá o teu joinha, comenta lá. Se quiser mandar uma pergunta para Malta, coloca lá nos comentários que a gente passa para ele responder. Tá certo? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.